bate-papo de hoje é super importante. Convidamos o ginecologista, Dr. Tomio Arazawa. Falei direitinho, doutor? Isso, Tomio Arazawa. Tomio Arazawa. Aí sim, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. O assunto é não só super importante, mas num momento também que qualquer coisa que a gente apresente como queixa, a gente já tem ali uma certa referência e algo que pode ser Covid. Então é legal a gente conseguir destacar aqui a respeito de dores. E hoje o doutor vem falar de dor pélvica. São várias as causas que podem trazer queixas e até problemas mais graves, e a gente vai falar um pouquinho delas, né, doutor? Exatamente isso, Carol. Isso é uma coisa tão importante nesse momento, Carol, porque muitas pacientes, até por conta do Covid, deixaram de ir aos consultórios por conta do Covid e pioraram de outros quadros de saúde, né? Então é importante a gente conscientizar, até para que essas pacientes não posterguem ainda mais o diagnóstico e tratamento das suas dores. Verdade. E dor nunca é normal, né, doutor? Dor é sempre um aviso de que alguma coisa está acontecendo, não dá para ignorar. Exatamente. Então, dor, gente, é um sinal de alerta, né? É um alerta do nosso corpo de que alguma coisa não está funcionando adequadamente. E a gente precisa ouvir, né, o que o nosso corpo está falando. E eu vejo muitas pacientes, às vezes, ou não escutando o próprio corpo, né, não entendendo que o corpo está avisando que alguma coisa está errada, ou mesmo ouvindo de outros profissionais de saúde que é normal. E não é normal. A gente não pode normalizar uma dor pélvica, né, para gerar um quadro de saúde muito pior do que a paciente poderia ter. Então, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. As meninas separaram algumas, né, dessas possíveis causas e a gente vai discutir algumas doenças, inclusive. Olha lá a primeira na tela. Aí, ó. Endometriose. Toda vez que a gente fala de endometriose, chove perguntinha no Você Bonita. Então, daqui a pouquinho a gente abre para as perguntas. Doutor, endometriose pode causar dor pélvica? Não só pode, Carol, mas hoje a endometriose é a principal causa de dor pélvica nas mulheres. Olha só. Né? Estima-se que mais ou menos 10 a 15% de todas as mulheres em idade reprodutiva têm endometriose, muitas vezes sem saber. Tá? Então, hoje a endometriose é sim a principal causa de dor pélvica. E aí, para a gente até localizar essa dor, quando a gente fala de dor pélvica, é uma dor abaixo do umbigo. Exato. Exatamente. Então, a região entre o umbigo e a raiz da coxa é a região da pelve. Tá. E tem muita coisa ali, né? Então, isso que gera muitas confusões, de modo geral, no diagnóstico da dor. A gente vai colocar já a foto para destacar, doutor. Então, se você puder contar hoje o que está relacionado, né, com a questão da endometriose e quando ela apresenta a dor. Porque a gente já discutiu aqui algumas vezes que para algumas pacientes essa dor só vem durante a relação sexual. Mas como é uma dor pélvica espontânea por endometriose? Então, vamos lá. Então, acho que primeiro, se eu puder explicar um pouquinho claro. O que é endometriose, né? Acho que muita gente que está assistindo aqui já ouviu falar, mas não entende adequadamente o que é endometriose. Então, endometriose, gente, é um tecido muito parecido com a camada interna do útero, mas que aparece e cresce fora do útero. Tá? É um tecido semelhante ao endométrio. Tá. Né? Então, o endométrio é a camada interna do útero, mas ele tem várias diferenças. Tá? A maioria das pacientes, cerca de 70% das pacientes que têm o diagnóstico de endometriose, se recordam de ter muitas dores, muitas cólicas menstruais, já desde os primeiros ciclos menstruais, lá na adolescência. Só que são dores que muitas vezes elas ouvem que é normal, que depois que elas crescerem, que casar, que engravidar passa, e convivem com essas dores por muitos e muitos anos. E diminui a qualidade de vida. Né? Muito. Muitas mulheres, muitas meninas, né, faltam na escola, né, por conta das cólicas, ou não desempenham tão bem na escola por conta das dores, ou na faculdade. Né? Então, isso começa a impactar vários aspectos da saúde da mulher. Então, quando a gente cita endometriose como causa de dor pélvica, a gente está falando do período pré-menstrual, enfim, né, do período de menstruação, ou que antecede, ligado às cólicas. Então, a característica é uma cólica bem forte. A principal, sim, Carol, tá. Mas não causa só esse tipo de dor. Tá? Então, a endometriose pode causar também, não só cólica na menstruação, dores lombares no período da menstruação também, dores na relação sexual, especialmente na relação sexual da profundidade. A paciente com endometriose pode ter dor para evacuar no período menstrual, dor para urinar no período menstrual, pode ter dor no período da ovulação, ou pode até desenvolver o que a gente chama de dor pélvica crônica, que são dores persistentes, independente do ciclo menstrual. Puxa, então
é aí a causa número 1. Número 1. Vamos para a próxima, na tela. Na sequência, adenomiose. Vamos começar explicando. Bom, a adenomiose, gente, é uma doença muito parecida com a endometriose, tá? Então, um tecido semelhante ao endométrio, que é a camada interna do útero, mas que cresce no músculo do útero, tá? Então, o músculo do útero que fica doente. A endometriose está fora do útero. A adenomiose está no útero. No útero, exatamente. Okay. E é uma causa frequente aí também, né? A gente vê nesse desenho que ele mostra alguns pontinhos vermelhos ali no músculo do útero. E na menstruação, o músculo fica mais inchado, ele fica mais inflamado. Isso causa também muitas cólicas menstruais e geralmente aumenta o fluxo menstrual também. Então, mulheres que têm adenomiose costumam ter tanto cólicas quanto um fluxo menstrual bastante intenso. E uma mulher pode apresentar endometriose e adenomiose ao mesmo tempo? Sim, certamente, porque são doenças muito parecidas, né? Então elas podem aparecer em conjunto numa mesma mulher. E para que a gente tenha o diagnóstico, então, claro, doutor, é com exames de imagem, além dessas queixas? Sim, acho que o primeiro passo é importante ressaltar que o diagnóstico começa nos sintomas. Tá. Né? Então, na consulta médica, é importante que o médico ginecologista escute as queixas da paciente, porque é a partir dos sintomas, de dor especialmente, que as hipóteses diagnósticas começam a ser elaboradas. O exame físico ginecológico é fundamental também, porque muitas vezes, no caso de endometriose ou mesmo de adenomiose, a gente percebe alterações e aí sim, com base nisso, a gente pede os exames complementares para comprovar, né, ou descartar aquela hipótese que a gente formulou na consulta. Perfeito. Já já a gente fala um pouquinho dos tratamentos e do controle, né, para algumas mulheres. Muitas dessas doenças, talvez até de quadros que a gente vai colocar aqui, não teria cura, né? A mulher que tem endometriose em algum momento e pode operar, futuramente pode voltar. Existe sim essa possibilidade, tá, Carol? Mas a maioria, para a endometriose especificamente, né? A maioria das pacientes que tem uma recidiva da doença tem, na verdade, uma persistência de lesões que não foram completamente removidas numa primeira cirurgia. Que interessante. Isso é importante a gente conscientizar a população que a qualidade da cirurgia, que melhorou muito nas últimas décadas, né, impacta diretamente na chance de voltar à endometriose. Então, pacientes que voltam assim, 6 meses depois, 1 ano depois da cirurgia, talvez a cirurgia não foi a melhor possível para aquela paciente. Entendi. Pode voltar ainda assim? Pode, mas a gente vê voltar na minoria das pacientes quando um tratamento, uma cirurgia é feita de forma adequada. Olha só que interessante. Porque a gente ouve muitos relatos, inclusive de pessoal que escreve, né, pra gente. Então, eu até não sabia. Legal ouvir essa informação, doutor, que muitas vezes, então, eram lesões já existentes e que não foram removidas da forma adequada. Exatamente. Interessante. Vamos para o próximo, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, olha lá. Vamos falar de miomas também. Toda vez que aparece mioma, chove de perguntas. Vamos lá. Bom, miomas uterinos, né? A endometriose compromete cerca de 10 a 15% das mulheres. Os miomas chegam de 50% até 80%, dependendo aí do grupo que a gente está falando. Tá? Então, metade, praticamente todas as mulheres terão pelo menos um mioma em alguma fase da vida. Tá? Miomas são nódulos benignos que crescem a partir do músculo do útero, como a gente pode ver na imagem. Né? A maioria das pacientes que têm miomas são assintomáticas, não sentem nada, nem cólicas, nem fluxo menstrual aumentado. Tá. Mas, em algumas pacientes com miomas maiores, ou dependendo da localização, se eles estiverem mais na parte interna do útero, as queixas principais, além de cólicas menstruais intensas, são de um fluxo menstrual bastante intenso também. E tem relação com o fluxo maior de algum mioma ter se rompido, coisa do tipo, ou não? Não, geralmente o mioma raramente se rompe, ele não se rompe até porque ele é um nódulo, é sólido, né? Tá. Então ele é diferente de um cisto que pode se romper. O cisto sim, o cisto pode se romper. O mioma geralmente não, mas o mioma tem uma vascularização, então os vasos sanguíneos ficam na parte de fora do mioma. Então, se o mioma está para dentro do útero, os vasos sanguíneos estão expostos junto com o endométrio que vai descamar na menstruação. Então, de modo geral, por isso que esses miomas mais internos é que causam mais sintomas, tá? Principalmente sangramento, né? Pode gerar até um quadro de anemia bastante intenso em algumas mulheres. E muitas mulheres acabam precisando fazer uma cirurgia ou para remover os miomas ou para remover eventualmente o útero quando elas não desejam mais engravidar. E nesse caso, doutor, as mulheres que não relatam dor e que têm miomas acabam descobrindo ali quando estão em tentativas para engravidar, por exemplo, e que muitas vezes não conseguem, né, ter um resultado positivo?
Sim, o mioma ele acaba sendo mais fácil de diagnosticar do que a endometriose, por exemplo, tá? Porque o ultrassom transvaginal, que é o exame mais amplamente realizado, né, de rotina na parte ginecológica, consegue muito facilmente identificar esses nódulos. Tá? Então, os miomas geralmente têm um diagnóstico muito mais fácil. A endometriose se esconde muito mais, né? Precisa de um exame mais específico para fazer. Tá? Então, mas como o mioma como causa de infertilidade, ele acarreta só 3% das pacientes, né, com mioma, tá? Então, mioma como causa de endometriose até 40-50% das pacientes têm infertilidade. Puxa vida. E que acabam, claro, né, investigando no momento que estão tentando, né? Isso, muitas descobrem só na tentativa. Próximo, vamos lá. Além desses, a gente vai falar do cisto, então, do cisto ovariano, que também pode causar dor pélvica. Exatamente, Carol. Os cistos ovarianos, então, gente, são cistos que aparecem no ovário. O cisto tem um conteúdo geralmente líquido, tá? Ele pode ser mais espesso ou mais líquido. E tem dois tipos de cistos, basicamente. Um cisto, que é o dito cisto funcional, que ele aparece com um funcionamento normal do ovário, então ele é fisiológico, ele aparece e desaparece sozinho, tá? E tem um cisto não funcional, que geralmente são os teratomas, cistos que crescem, continuam crescendo e não desaparecem sozinhos, como cistoadenomas. Tá. Cistos de endometriose podem se formar também, tá? Junto com as lesões de endometriose. E esses cistos, sim, né, eles podem causar dor, eventualmente por torção do ovário, né, ou por empurrar outros órgãos ao lado. E no caso da endometriose, porque o cisto de endometriose ele sempre vem acompanhado de outras lesões de endometriose. Tá. Então, o cisto ele acaba sendo mais fácil de identificar também num exame como ultrassom. Tá? Para a endometriose, sempre que a gente vê um cisto de endometriose, tem outras lesões de endometriose profunda também. Tá? E às vezes o que está causando mais dor não é o cisto, são as outras lesões de endometriose. De endometriose. Interessante. Vamos botar o próximo e na sequência já entramos com as perguntinhas do público, que Glaucia já me sinalizou que chegaram várias. Vamos falar de infecções. As infecções também podem trazer dor pélvica, né? Certamente. Infecções geralmente trazem dores de forma mais aguda, né? A gente estava falando de mioma, adenomiose, endometriose, que geralmente geram dores mais crônicas, de longa duração, por meses ou anos na vida da mulher. Infecções, por outro lado, geralmente trazem um quadro mais agudo, né? Então, infecções como bactérias sexualmente transmissíveis da região genital, como a clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma, né, podem gerar uma infecção, uma inflamação no útero. E geralmente isso vai causar também dores na relação sexual na profundidade, mas dores que às vezes a paciente não tinha e passou a ter nos últimos dias ou semanas. Tá. E se não tratada essa infecção, ela pode afetar não só o útero, mas as trompas, ovários e eventualmente dando até o que a gente chama de abscesso. Tá? Então uma coleção de pus dentro do abdômen. Geralmente isso gera febre, mal-estar, inapetência e por vezes a paciente precisa ser internada para tratar um quadro de infecção. Tá? E por isso que é tão importante também avaliar isso na consulta ginecológica de rotina. Se frente a um corrimento, a uma dor diferente, é importante que a paciente notifique o médico, né, que está sentindo alguma coisa diferente para ser investigada e tratada precocemente para não chegar nesse ponto do abscesso. Sem dúvida, doutor. Uma aula, né? Eu vou colocar agora perguntinhas do público e a gente vai seguindo. Vamos falar de tratamento também. E até acho interessante em algum momento que você, se puder, né, contar, nos explicar, até como curiosidade. A gente está falando de doenças, como você colocou, que muitas mulheres apresentam, né? Então, sim, todas elas estão diretamente ligadas às questões genéticas, né, a uma hereditariedade e até a questão hormonal. Né? A gente não tá livre disso, né? Somos uma orquestra, né, doutor? Não é tão simples assim. Exatamente. Então, daqui a pouquinho você me conta a respeito disso para a gente entender. E, claro, para o público de casa que já tem alguém na família que apresente algum desses diagnósticos, também possa ter um alerta do quanto a gente vai ter mais ou menos chance, certo? Certo. Vamos lá para a perguntinha do público. Na tela, quem escreveu para a gente. Aproveitem, hein? Lilian, um beijo, obrigada. Quando paro a pílula, sinto dor pélvica. Pode ser endometriose? Vamos lá, Lilian, pode sim, é uma das hipóteses diagnósticas frente à interrupção da pílula e você sentir dor. Tá? A pílula, de modo geral, bloqueia a ovulação e os hormônios. Tá? Então, de modo geral, quem toma pílula pode ter um alívio dos sintomas da endometriose durante o uso. Mas a pílula não trata a endometriose, isso é importante. Né? Ela pode mascarar e melhorar um pouquinho os sintomas,
tá? Mas ela não deve fazer sumir. Tá? Então, se você está percebendo que as suas dores estão recorrentes, sempre que você faz a interrupção da pílula, procure seu ginecologista, perceba se você tem outros sintomas, como citei aqui, como dores na relação sexual. Tá. Né? Se houver essa suspeita, converse com o seu ginecologista para fazer alguns exames adicionais, né, para investigar e descartar a possibilidade de endometriose. E, se confirmada, tratar também. O que hoje, doutor, é considerado aí padrão ouro para chegar no diagnóstico? Como você comentou, que a endometriose pode ficar mais escondidinha, né? Sim, então nós temos 2 exames de imagem principais, tá? Um é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, precisa limpar o intestino e já num protocolo de mapeamento das lesões de endometriose. Tá? Então, as lesões de endometriose, geralmente, elas são encontradas em locais recorrentes. Ela não está escondida, totalmente escondida assim. Vocês já têm essa informação, claro. Sim. Né? O médico radiologista especializado, e não é qualquer radiologista, sabe onde procurar. Tá. Então, o ultrassom com preparo intestinal, tá, com mapeamento da endometriose, ou uma ressonância de abdômen e pelve, também com preparo do intestino, precisa limpar o intestino. E por que é importante limpar o intestino nessa situação? Porque o intestino forma gases, né? E os gases, para a ressonância, mas principalmente para o ultrassom, atrapalha o quanto que o radiologista consegue ver as lesões. Então, o intestino precisa estar um pouco mais limpo. Então, a ressonância também pode ajudar, mas tem que ser solicitado num protocolo para endometriose. Não adianta pedir qualquer ressonância. Entendi. Tá? E também precisa ser avaliado por um radiologista especializado, que tem experiência na identificação das lesões de endometriose nesse exame. E aí sim, pode fechar o diagnóstico. Sim, não precisamos mais fazer cirurgia para confirmar, tá? Entendi. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Camila. Um beijo. Após a cirurgia, a laparoscopia, qual o tratamento além de suspender a menstruação? Excelente, Camila. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? O que fazer depois da cirurgia? Primeiro, a cirurgia precisa ser de ótima qualidade, porque senão existe um risco sim de voltar ou de persistir doença, como eu tinha explicado, tá? Então, o bloqueio da menstruação não necessariamente é obrigatório, é sugerido principalmente para pacientes que têm um fator de risco genético maior, aí, ou um quadro de endometriose bastante avançado. Tá? Né? Mas, além disso, cuidado do estilo de vida. Tá? Então, uma alimentação saudável, cuidar da qualidade do seu sono, gerenciamento de estresse, atividade esportiva regular, tudo que vai influenciar na sua inflamação, na inflamação do seu corpo, vai ajudar você a controlar melhor os sintomas e até o comportamento da doença, tá, Camila? Então, preste atenção em como está a sua qualidade de vida, seu estilo de vida vai nortear também, não só nos seus sintomas, mas também de como a doença vai se comportar. Aí, mais perguntinha. Obrigada, Rafaela. Um beijo para você. É normal sentir cólicas após TPM quando começa a tomar a pílula, então, novamente? Vamos lá, Rafaela. Se for uma cólica muito intensa, que te limite, que atrapalhe sua qualidade de vida, que te tire das suas atividades habituais, que você precisa tomar muitas medicações, não é normal, tá? Então, nenhuma dor que comprometa a sua qualidade de vida deve ser considerada normal. Tá? Se você está percebendo isso, sugiro que você procure o ginecologista, converse com ele para fazer uma avaliação, né, para descartar ou endometriose ou qualquer outro fator que possa estar prejudicando os seus sintomas. Tá aí. Mais perguntinha. Falei que chegavam vários, doutor. Olha lá. Fernanda, obrigada. Um beijo para você. Minha tia tem endometriose e ela pratica atividades físicas. As atividades podem prejudicar? Vamos lá, Fernanda. De modo geral, não. A atividade física tende a melhorar, tá, a inflamação e as dores. Porém, algumas pacientes que têm dores muito intensas e crônicas também têm dores na musculatura. Então, dependendo do tipo de atividade esportiva, a atividade esportiva por si só também pode piorar a dor se for uma atividade muito intensa, de muita carga. Então, é importante, frente a um quadro de dor, perceber se a atividade física piora a dor. Se piorar a dor, é importante conversar aí com um educador físico ou uma fisioterapeuta pélvica para orientar melhor as atividades esportivas. E algumas dessas dores, se não todas, dependendo até da causa ou não, são incapacitantes até para a realização de algumas atividades. Exatamente. Né, doutor? Seja do dia a dia, seja do trabalho, até do momento de concentração, como atividades que a gente acaba forçando o abdômen, acaba enrijecendo a musculatura. Certamente, se a pessoa tiver com a crise, ela não vai conseguir fazer, né? Exatamente. E o ideal é que não faça. Ideal é que não faça. Ideal é evitar qualquer tipo de atividade que piore a dor. Né, porque essa atividade está sendo gatilho para a piora da dor. Né, então é melhor evitar. Tá aí. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Kel. Beijo para você. A endometriose pode deixar a barriga ou a pelve inchada?
Sim, Kel, essa é uma das queixas mais frequentes das pacientes, ter uma distensão do abdômen, principalmente no período pré-menstrual ou na menstruação. Muitas dessas pacientes têm associado o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, tá? E tem intolerâncias alimentares, seja glúten, lactose ou outros nutrientes aí, e que por essa sensibilização do corpo vai ter essa distensão do abdômen, tá? Então essa distensão é do intestino, não é do útero nem dos ovários, tá? E por isso que é tão importante cuidar de novo da parte do estilo de vida, da sua alimentação, porque isso vai ajudar a controlar esses sintomas também. Doutor, então isso já é assim algo que vocês já sabem bem dessa relação de síndrome do intestino irritável com uma possível endometriose, com possíveis intolerâncias alimentares? Que coisa interessante. Estudos mais recentes, Carol, mostram que até 65% das pacientes com endometriose têm síndrome do intestino irritável associado. Olha só. Tá? E no consultório é uma das queixas mais frequentes de fato. E o intestino é importantíssimo nesse contexto, porque é dali que vem inflamação, muita inflamação do nosso corpo vem dos intestinos, né? Ali que também são metabolizados vários hormônios femininos, e se a saúde intestinal não estiver boa, a dor da paciente vai ser pior, né? Ela vai colaborar ainda mais com a progressão ou ativação das doenças, das lesões de endometriose. Então é importantíssimo cuidar da saúde intestinal. Olha que coisa interessante. E aí, obviamente, sem conhecer e sem ter essa percepção ou até um diagnóstico correto, a pessoa às vezes pode passar uma vida inteira se alimentando de coisas que vão provocar esse tipo de inflamação, né? E até do próprio glúten, lactose, que enfim, hoje vocês comentam tanto que podem ser gatilhos, né? Exatamente. Muito interessante, doutor. Vamos lá, mais perguntinha do público, tá vendo? Como a gente aprende, ô, coisa boa. Um beijo, Joana, obrigada. Posso ter problemas futuros emendando a cartela de anticoncepcional? Vamos lá, Joana. A princípio, se você não tiver nenhum outro problema de saúde, não, tá? Não é um problema emendar a cartela do anticoncepcional, né? Agora, se você tem dores e está emendando a cartela do anticoncepcional para não ter a dor, é importante lembrar que o anticoncepcional não vai tratar o problema que causa a dor, né? Ele vai tentar mascarar um pouquinho e melhorar a sua qualidade de vida, que é super válido, tá? Mas se você perceber que está emendando só por conta de dor, né, procure seu médico até para ter um diagnóstico adequado. Por quê? Porque, principalmente quando a gente fala de endometriose, muitas pacientes têm os sintomas controlados por anos e anos e anos, mas a partir do momento que interrompem, descobrem a endometriose de uma forma muito mais avançada, né, num quadro muito mais avançado. Porque nesse período, às vezes de 10, 15 anos do uso do anticoncepcional, a doença avançou de forma mais devagar, né, e mais silenciosa, e passou por baixo do radar, né? E perdemos a oportunidade aí de fazer um diagnóstico e tratamento precoce da doença. Deu uma mascarada, né? Mascarada, exatamente. Que coisa interessante também. Vamos lá, dá tempo de mais uma. Aproveita. Obrigada, Lucimar, um beijo. A endometriose tem cura? Vamos lá, Lucimar, essa é uma das principais perguntas que eu recebo assim no consultório. Eu acho que depende um pouco também da perspectiva do entendimento do que é cura, tá? A cura que todo mundo espera, seja para Covid, para endometriose, para qualquer doença, é se livrar em definitivo de uma doença, né? Mas o termo mais correto da cura é um restabelecimento da saúde. E saúde não é a ausência de doença, e sim o estado de pleno bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, nesse contexto, é importante sim, é possível sim uma paciente atingir sua cura e restabelecer a sua saúde, tá? Com tratamento adequado e com acompanhamento adequado também. Perfeito. Doutor, e aquela pergunta que eu tinha deixado a respeito de questões hereditárias, genéticas, nesse caso, todos esses que a gente acompanhou estão envolvidos? Estão envolvidos sim, tem um fator genético importante, então se tem um antecedente familiar de primeiro grau, é importante suspeitar e investigar. Tá? O quanto antes. O quanto antes. Tá aí. Doutor, uma aula, gente, explica super bem. Depois, doutor, se você puder, chegaram muitas perguntinhas, se puder responder, claro, as que a gente não conseguiu aqui no ar, as meninas vão ficar muito felizes. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Então, o doutor Tomio Arazawa, agora sim, ginecologista, você encontra lá no Instagram, no @Alira, é isso mesmo? Alira Clínica, tudo junto. Alira Clínica, tudo junto lá no Instagram, com o trabalho todo e os contatos. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei bastante. Até a próxima.